Olá, boa noite, companheiros do Seara de Luz. Que alegria estar novamente juntos, mesmo que virtualmente, e estarmos juntos num mês de comemoração da casa, pelo aniversário da casa. Então, vamos iniciar fazendo uma oração, solicitando a presença amiga da espiritualidade benfeitora, dos mentores da casa, para que o trabalho flua na mais perfeita harmonia. Ou de olhos fechados, ou de olhos abertos, o importante é que haja a conexão com o Pai, com a espiritualidade benfeitora. E rogando a eles, pedimos a presença amiga daqueles que iniciaram o trabalho lá no plano espiritual, na certeza de que esta casa, na figura dos trabalhadores, estariam empenhados, comprometidos em realizar a obra do Cristo aqui na Terra, em continuar a obra do Cristo aqui na Terra. Porque fomos todos chamados. E aqueles que se reuniram para fundar essa casa se escolheram para essa missão. Então, que todos esses irmãos que se reuniram no plano espiritual, os irmãos que fundaram a casa, que já retornaram, possam nesse momento se reunir a nós que estamos aqui empenhados em continuar esta obra, para que possamos ser intuídos, para que possamos ser fortalecidos, para que possamos ser amparados, para que todos os problemas que cheguem, todos os contratempos, todas as desavenças, todas as problemáticas que sim ainda fazem parte das nossas relações, elas possam ser superadas. Na certeza de que estamos ali, sendo sustentados, que não estamos relegados ao abandono, não estamos sozinhos nessa missão. Continuamos tendo o apoio desses irmãos que se reuniram do lado de lá e que nós, que já estávamos do lado de cá, nos reunimos juntos a eles para poder iniciar essa obra de assistência aos encarnados e desencarnados. Essa missão de servir de farol aceso para que a espiritualidade benfeitora possa saber que ali, naquele pontinho iluminado, existem pessoas que estão seguindo a obra do Cristo. Que existem pessoas empenhadas em acolher, em aceitar, em orientar, em esclarecer a todos que chegarem até esse ponto de luz. E na certeza de que os amigos chegaram, de que os amigos irão ficar conosco, é com muita alegria que nós vamos iniciar a doutrinária festiva do dia de hoje. E estamos todos de parabéns. Estamos todos reunidos nessa casa que existe amizade, que existe comprometimento, que existe alegria. Porque o trabalho do Cristo tem que ter alegria. Para que a gente realmente distribua, para que a gente contagie todos aqueles que adentrarem a nossa casa. E que ela continue com essa energia de ser a nossa casa, de todos aqueles que chegam. Que todos que cheguem constituam um vínculo de amizade com os que já estavam, para que a gente possa se irmanar nessa obra do Cristo. E mais que parabéns pelo aniversário, vocês estão de parabéns por colocarem o mestre no centro dessa festa.
Porque às vezes as pessoas trazem temas onde o mestre não está ali presente. Mas vocês estão trazendo o mestre, colocando ele no seu devido lugar, como dono do trabalho, aquele que iniciou o trabalho há mais de 2000 anos. O mestre, aquele que veio para os desvalidos, os excluídos, aqueles que não eram compreendidos. O mestre que foi o maior revolucionário de todos os tempos. Hoje se fala tanto em revolução, mas o mestre foi o maior de todos os revolucionários. Hoje se fala tanto em feminismo, mas foi um mestre, o primeiro feminista do mundo. Aquele que exaltou as mulheres, aquele que fez com que as mulheres fossem vistas, que as mulheres fossem colocadas como propagadoras da sua obra. Isso numa sociedade altamente machista. O mestre, ele trouxe tudo o que precisávamos ouvir para aplicar na nossa vivência diária. O mestre que ensinava de todas as formas, que ensinava calado, que ensinava falando, que ensinava andando, que ensinava sorrindo. Mestre, esse título de mestre, porque ele tinha a melhor metodologia de ensino, a cada um segundo as suas necessidades evolutivas. Então, já que estamos falando de ensinamentos do mestre, precisamos refletir acerca de algumas questões. Como acolho os ensinamentos de Jesus em minha vida? Repasso esses ensinamentos? De que forma? Será que não sou um cego guiando outro cego? O tema de hoje nos leva a essas reflexões. Na noite de hoje, temos mais uma parábola a aprender e apreender. A parábola, o cego que guiava o cego. Mas quando foi que Jesus falou isso? Em que momento o Mestre Jesus trouxe essa parábola? Sabemos que parábolas são histórias curtas. E essa, na verdade, era bem curta. Porque é uma citação, não é? Bem diferente de tantas as outras que nós conhecemos. E olha que tem muitas. Na verdade, a gente nem conhece tantas assim. Na verdade, nós nem compreendemos todas as parábolas do Mestre Jesus. Então, falar sobre elas é bem pertinente para que a gente possa aprofundar ali na essência do Mestre, para que a gente possa aprender um pouco do que o Mestre quis nos ensinar. E entender que os ensinamentos do Mestre não foram só para aquele momento, para aquele povo, porque continuam necessários para o momento em que nós estamos vivendo, para esse povo que habita esse planeta nessa época. Então, quando foi que o Mestre Jesus falou isso? São cegos conduzindo outros cegos. Ele falou isso para os seus discípulos, porque os discípulos disseram para ele que os fariseus e os escribas tinham ficado escandalizados com o que ele tinha falado. Porque o mestre, ele tinha ensinado sobre o não julgar, sobre a necessidade do perdão, sobre a necessidade de não odiar os inimigos. O mestre começou a falar para os discípulos e para uma multidão que se achegou, que o mestre, ele tinha essa energia que contagiava as pessoas que estavam ali. Elas se acercavam do Mestre Jesus para beber direto dessa fonte do conhecimento, que era o Mestre Jesus, que continua sendo o Mestre Jesus. Então, ele começou a falar sobre o não julgar, sobre o perdoar, sobre o não odiar os seus inimigos, porque os escribas e os fariseus sempre
sempre testavam o Mestre Jesus. Sempre queriam pegar o Mestre Jesus em falha. E naquele momento, naquele dia, nessa passagem, os escribas e os fariseus tinham questionado Jesus sobre a conduta dele. Porque era um sábado, e num sábado eles não podiam nem trabalhar, eles não podiam curar, e o mestre tinha feito tudo isso. Como é que ele poderia ter feito isso? Contrariando as leis. Então o mestre ele começa a falar sobre a necessidade do não julgar, do não condenar, do perdoar, do não odiar, para que eles entendessem que a conduta deles, dos fariseus e dos escribas, invalidava o mandamento de Deus. Então, eles precisavam aprender, de fato, sobre as coisas do Pai. Porque a forma como eles agiam, exteriorizando as coisas, se preocupando com rituais, com o exterior. Os fariseus eles se preocupavam em mostrar ali à frente das sinagogas como eles oravam. Eles se preocupavam nas coisas, nas questões ritualistas mesmo, lavar as mãos, de chegar nos lugares da forma que tinham que se comportar. E o Mestre Jesus procurava mostrar a eles: isso aqui não significa nada. O exterior não conta. Julgar, condenar, não eleva ninguém. E eles não acreditavam em nada do que o mestre dizia, porque eles diziam que o mestre estava invalidando as leis que eles colocavam como a forma correta de agir. Aí resta essa dúvida para nós. Se eles agiam assim, os escribas e os fariseus, por não compreenderem a essência divina, que é amor, justiça e misericórdia, ou se eles agiam assim, dessa forma tão julgatória, tão condenativa, porque eles queriam mostrar o poder. Eles queriam ter poder sobre as outras pessoas. Ficaremos com essa dúvida, mas ficaremos também com o ensinamento do Mestre Jesus. Porque ao dizer são cegos guiando cegos, Jesus nos remete à necessidade de compreendermos o Pai. Claro que não compreender o Pai na totalidade, porque nos falta condição de compreender o Pai na totalidade. Mas se conseguirmos compreender, primeiro, que Deus é amor, nós vamos entender que Deus, ele não pune, Deus não se vinga, Deus não é cruel. Tudo o que acontece é oportunidade de crescimento. Cada novo dia é uma nova chance. Deus ele não está lá nos olhando com um cajado, determinando que você vai passar por isso, porque você não fez isso, e você merece. Isso é nivelar Deus à nossa inferioridade. Deus não ama, Deus é amor. Então, tudo que chegar até nós tem uma razão de ser. Tem um porquê e mais precisamente, tem um para quê. Então, mesmo na nossa limitação moral de compreendermos Deus, já nos é possível, e isso desde o tempo de Jesus, porque a proposta dele retornar aqui foi de ensinar as coisas do Pai. Então, sim, já tínhamos até naquele tempo condição de compreender. Hoje, temos muito mais condição, porque avançamos muito mais. Pode parecer que não, mas avançamos. Existe uma lei de progresso. Então, as leis de Deus, elas se efetivam, mesmo que tentemos burlar.
mesmo que estejamos estagnados. Mas a lei de Deus, as leis de Deus, elas seguem, elas acontecem. Então, sim, mesmo nessa nossa inferioridade moral, nessa imperfeição na qual nós nos encontramos, porque estamos lá ainda na terceira ordem, podemos compreender que Deus é amor. Então não tem mais a necessidade, não tem mais o porquê de enxergarmos Deus como este ser cruel, que pune e que se vinga. Não, Ele está dando a cada um de nós, a todos nós, todos os dias, uma oportunidade de crescimento. A nossa limitação moral já nos dá a condição de compreender, de enxergar Deus como justo. Deus é justiça. Então, se conseguimos compreender que Deus é justiça, nós vamos entender que não tem nenhuma vítima aqui. Não tem nenhum coitadinho. Estamos todos envolvidos nas nossas escolhas. Ou escolhas que fizemos lá atrás, numa outra existência, ou escolhas que estamos fazendo no aqui e agora. E se formos criados para a perfeição, nós só nos tornaremos um dia espíritos puros, perfeitos, porque conseguimos reajustar as nossas faltas. Então é essa justiça do Pai que faz com que a gente reavalie, com que a gente reajuste todos os nossos erros, que a gente compreenda que para avançar nós temos que saber fazer escolhas acertadas. Porque livre-arbítrio é saber fazer escolhas. Livre-arbítrio implica responsabilidade. Se eu não ajo da forma correta, se eu não faço escolhas acertadas, eu preciso responder por isso. Isso é justiça. Justiça é agir da forma correta. E Deus age da forma correta. Nosso grande problema em não compreendermos que existe justiça divina em tudo é porque não entendemos o que é correto. Nós estamos sempre colocando correto como sendo aquilo que nos favorece, ou favorece os nossos. Mas correto é aquilo que abrange uma coletividade. É aquilo que vai atingir os direitos e os deveres de todos. Porque todos nós temos os mesmos direitos e os mesmos deveres. Então, se eu erro, se eu infringo uma lei, eu preciso responder por isso. Porque isso é que vai me dar a oportunidade de avançar o tanto que eu posso e o tanto que eu devo. A nossa inferioridade moral, ela já nos dá também a condição de compreendermos que Deus é misericórdia. Então, o tempo todo, Ele está nos amparando. O tempo todo, Ele está nos sustentando. Mas nós só conseguimos enxergar dor e sofrimento. Nós não conseguimos perceber que, embora estejando no caos, no mais completo caos, Deus está ali presente. Deus está nos amparando. Deus envia a espiritualidade benfeitora para nos amparar. Deus concedeu a cada um de nós um espírito protetor para tomar conta de nós, para nos intuir, para nos orientar. Isso é misericórdia. Então, por isso ele vem e fala. São cegos guiando cegos. Se eu não compreendo que ele é amor, que ele é justiça e que ele é misericórdia, eu não vou conseguir, então, seguir adiante. Eu vou apenas mergulhar na minha condição inferior e vou ficar ali estagnada nessa condição inferior. Portanto, eu vou julgar, eu vou condenar, eu não vou conseguir perdoar, eu vou odiar, eu não vou conseguir estender a mão àquele que necessita de mim. Então, quando Jesus fala sobre essa parábola, são cegos guiando outro cego,
ele nos mostra a necessidade de compreendermos da forma mais clara possível tudo o que ele nos trouxe. De compreender da forma mais clara possível para conseguirmos repassar da forma mais clara possível. É necessário compreender a essência divina para não nos perdermos na ilusão de que o conhecimento nos torna superiores aos outros. Porque o verdadeiro mestre não é aquele que forma discípulos. O verdadeiro mestre é aquele que forma novos mestres. Não foi isso que o mestre Jesus fez? Ele, na verdade, formou novos mestres, porque ele convidou a todos nós para continuar a obra dele. Ao formar 12 discípulos, ao unir 12 homens, ele tinha a proposta maior de formar novos mestres, para que eles formassem mais outros tantos mestres. E dessa forma, a sua obra permaneceria viva. A essência divina permaneceria viva. Estaríamos todos que escolheram estar na obra de Deus, a obra de Deus. Então, precisamos refletir mais um tanto. O mestre nos remete à reflexão o tempo todo. Por isso que aqueles que chegavam até ele, ao sair de perto dele, não eram mais os mesmos. Porque um mestre induzia a reflexão. Pare e reflita. Se isso que você está fazendo é de forma significativa para você, te eleva. Pare e reflita. Se isso que você está pedindo é de fato necessário para você. Pare e reflita. Se isso que você está pedindo, você vai saber utilizar da forma mais eficaz. Então, ninguém era mais o mesmo depois do contato com o Mestre Jesus. Mesmo que esse contato fosse um contato espiritual, como foi o de Saulo. Por isso mesmo que ele se tornou Paulo, depois desse contato com o Mestre. Então, ele saiu da cegueira e ele conseguiu enxergar tudo aquilo que o Mestre havia trazido. Então, vamos refletir mais um tanto. Será que não estou sendo um cego guiando outro cego? Porque não adianta trazermos aqui algo que foi dito pelo Mestre apenas a título de conhecimento. Sabermos quando o Mestre disse, em que contexto foi falado aquilo, mas entender que o Mestre disse aquilo para aplicarmos na nossa vivência diária, para refletirmos sobre aquilo, para aplicarmos na nossa vivência diária. Então, se ele fala para os seus discípulos que os fariseus e os escribas eram cegos guiando outros cegos, e que um cego guiando outro cego, ambos cairiam no buraco. Não é que ele estivesse determinando isso, não é que ele estivesse ali punindo alguém ou se vingando de alguém. Era uma constatação. Porque se você não reflete acerca do que é trazido, se você não mergulha na essência do Pai e entende da forma que lhe convém, é claro, você vai cair. Você precisa compreender para permanecer de pé e seguir adiante. Então, eu preciso refletir. Cada um de nós precisa refletir. Será que eu, de forma muito individual, porque temos o péssimo hábito, a maioria de nós tem um péssimo hábito de estar analisando o outro. Na verdade, não é uma análise, isso é um julgamento. Nós precisamos estar analisando a nossa conduta.
Será que Alcione, eu, Diego, eu, Lázaro, eu, Josi, eu, Maria, eu, João, cada um que for assistir essa palestra, será que eu não estou sendo um cego a guiar outro cego? E isso, nós precisamos fazer essa análise nas várias esferas da nossa existência. Vamos começar no lar, no nosso lar. Será que eu não sou o pai e a mãe que não faz o que precisa ser feito? Que não realiza a sua missão de ser pai, de ser mãe, que é redirecionar este ser que está sob a sua responsabilidade? Porque se eu não sei qual é a minha missão enquanto pai, enquanto mãe, eu sou um cego. Estou cego da minha missão. E eu vou estar guiando um outro cego. Porque eu deveria estar redirecionando este ser. Eu deveria estar ali incutindo valores morais para que ele possa fundamentar a sua existência, a sua personalidade. Então, se eu não sei o que fazer enquanto pai, enquanto mãe, sim, eu sou um cego que está guiando um outro cego. E é um comprometimento que eu estou assumindo. Porque lá, antes de retornar, eu assumi esse compromisso. Eu disse que eu conseguiria dar conta. E olhe que antes de retornar, foi muita coisa que nós dissemos que iríamos dar conta. Mas a misericórdia divina, que é sempre atuante, disse assim: não, vamos cortar um tanto aí, porque meu filho não terá essa condição de seguir com tudo. Então vamos cortar um tanto. E nós estamos aqui com muita coisa que foi cortada e nos sentindo ali pressionados, nos sentindo desgastados, nos sentindo punidos, nos sentindo vingados, sem nos darmos conta ainda que foram escolhas realizadas por nós, assumidas por nós, para chegarmos aqui e dar conta. Então, se eu não estou conseguindo assumir esse compromisso de ser pai, de ser mãe, de ser marido, de ser esposa, de ser filho, de ser irmão, de ser tia, de ser, seja lá qual for o formato da família que eu esteja ali vivendo, então eu sou este cego. E eu estarei conduzindo outros cegos. E eu estarei assumindo um compromisso que eu não precisava estar assumindo. Eu estou, na verdade, desfazendo um compromisso assumido lá no plano espiritual. E no trabalho, nessa nossa esfera, no trabalho material, porque trabalho é toda ocupação útil. Então, nós trabalhamos em casa, nós trabalhamos lá na empresa, nós trabalhamos na rua, nós trabalhamos na casa espírita. Qualquer coisa que façamos e seja útil é trabalho. Mas esse trabalho onde a gente recebe um salário. Eu posso estar sendo cego na condição de chefe, que não lidera, oprime. Então, a minha função de chefe é liderar, é estar direcionando aqueles que estão ali como meus subordinados, como meus empregados, para que a empresa ela flua, mas para que esses funcionários também fluam no trabalho, para que todo mundo saia ganhando. Então, se eu não consigo liderar, se eu só sei oprimir, eu sou aquele cego que está guiando outro cego. Porque quem está ali como empregado, ele é empregado. Ele está naquela função de empregado e não na função de chefe. Então, ele não sabe qual é a função de chefe. Ou eu posso estar sendo cego no trabalho, guiando outro cego, na condição do empregado, que não sabe servir. É aquele professor que não sabe ensinar ao aluno, é aquele que era para estar atendendo as pessoas que chegam, mas ele não sabe atender as pessoas que chegam, ele agride as pessoas, ele desrespeita as pessoas, seja qual for a minha função.
Se eu não estou conseguindo servir, realizar aquilo que eu deveria estar realizando, então sim, eu sou um cego e estou guiando outros cegos. Mas eu posso ser este cego guiando outros cegos na sociedade macro, porque a família é a primeira sociedade. A família, na verdade, é a base da sociedade. E está lá, é uma definição da Constituição brasileira, é a base da sociedade. Então, eu, enquanto ser que faz parte dessa sociedade, eu posso ser esse cego conduzindo outros cegos, sendo aquele que institui o certo e o errado. E quantos de nós está aí nessa sociedade instituindo o certo e o errado? Para pessoas que estão seguindo isso, esses padrões que estão sendo colocados por um grupo e que está desequilibrando um outro grupo. Pessoas que estão ali acreditando que agir dessa forma é o correto, para ser aceito, para ser reconhecido. Então, se eu estou fazendo parte desse grupo, dessa sociedade, que estão instituindo o certo e o errado, mas o certo e errado que eu concebo como certo e errado, eu sou um cego. Estou guiando outros cegos. E mais uma vez eu lembro, é algo que estamos assumindo, sem condição de estarmos assumindo. É algo que estamos assumindo e que precisaremos responder por isso. Não como vingança ou como punição divina, mas como oportunidade de crescimento. Porque eu preciso evoluir. Ou na religião, já que somos espíritas, já que estamos aqui falando sobre espiritismo, a gente precisa trazer essa importância dessa reflexão, de nos percebermos na nossa conduta, no nosso trabalho dentro das casas espíritas. Qual tem sido o meu comportamento? Será que eu não sou esse cego que está conduzindo outros cegos? Quando é que eu sou um cego que conduz outro cego dentro da casa espírita? Aquele que apresenta as coisas do Pai da forma que lhe convém. E olha, tem muitas pessoas dentro do movimento espírita agindo dessa forma. Apresento da forma que me convém para que eu possa ter o poder sobre aquelas pessoas. Então, eu jogo para os outros cegos e eles acolhem aquilo como verdade. Então, é você sempre aquela que vai ser reverenciada, aquela que vai ser buscada para repassar o conhecimento, que, na verdade, é o meu conhecimento. É aquilo que eu quero que as pessoas acreditem. E, mais uma vez, algo que estamos assumindo sem condição de assumir. Ou eu sou aquele cego que está guiando outros cegos dentro da casa espírita, porque apresento as coisas no achismo. Também existe um número elevadíssimo dentro do movimento espírita. Aquelas pessoas que apenas acham, não têm certeza, porque não fundamenta o estudo, porque não está ali lembrando daquele ensinamento do espírita de verdade. Espíritas, instruí-vos. Eu preciso conhecer para poder repassar, mas conhecer aquilo de forma clara. Daí a necessidade de grupos de estudos, para que não sejamos cegos conduzindo outros cegos. Aqueles que chegam em busca de um conhecimento que eu estou passando, porque eu quero que você acredite dessa forma, para você buscar sempre a mim, e eu tenho poder, ou eu estou passando dessa forma porque eu acho que seja dessa forma. Porque eu não construí um saber. E nós precisamos estar construindo esse conhecimento dentro das casas espíritas.
Não tem quem saiba mais. Não tem aquele que detém o conhecimento. Tem aquele que pode ter uma facilidade a mais. Mas precisamos nos reunir para que esse conhecimento seja propagado. Para que não formemos discípulos, mas que formemos outros mestres. Como o mestre Jesus fez. Porque esse conhecimento, ele precisa ser repassado da forma mais clara possível. A outra reflexão é: será que não sou aquele que está se permitindo ser guiado? Porque muitos de nós estão na condição do cego que está sendo guiado. Porque quer ser guiado. Porque de forma ilusória é mais fácil, é mais simples você ser guiado. Você fica aqui, o outro vem, diz o que é, como deve ser feito, e você segue. Só que isso está gerando também um comprometimento, porque nós estamos aqui com a proposta de evoluir. E evolução é pessoal e intransferível. É cada um fazendo o seu processo. A evolução só existe por mérito, quando eu avanço pelos meus esforços. Claro que estamos vivendo em sociedade e é uma lei para cada um colaborar, para um colaborar com o outro, mas só vai existir ali a evolução, a minha, quando eu me determinar a buscar essa evolução. Tem que existir um mérito. É como numa escola comum. O aluno só aprende quando ele busca ali o processo autoeducativo. Quando ele se esforça ali em compreender, em aprender e aprender o que o professor está ensinando. Se o professor pegar na mão dele, não vai ser ele que está fazendo. Se alguém fizer a prova por ele, não foi ele que passou. Se alguém responder em casa o exercício para ele, não foi ele que fez. Portanto, ele não aprendeu. Muito menos aprendeu. Então, não cabe mais a nenhum de nós estarmos na condição do cego que está guiando outro cego, ou de sermos o cego que está sendo guiado. Não temos mais tempo para isso. Eu sou totalmente contra essa ideia de que cada um tem o seu tempo. Nós não temos mais tanto tempo. E tempo somos nós que fazemos. Então, eu preciso fazer a escolha mais acertada. Eu preciso fazer como Maria, a irmã de Lázaro. Escolher a melhor parte. Aquela que ninguém vai retirar de mim. Eu preciso escolher o caminho que me faça avançar. E Jesus não disse em tempo algum que seria fácil, mas ele também em tempo algum disse que seria difícil ou que seria impossível. Ele trouxe tudo o que nós necessitávamos aprender para passar por essa caminhada, para absorver as coisas, para evoluir. Então não tem mais tempo de nos colocarmos na condição de cegos, guiando outros cegos, ou de nos colocarmos na condição do cego que está sendo guiado. É muito mais significativo quando nós nos tornamos aquele ser crítico, reflexivo e, sobretudo, atuante. Aquele que toma as rédeas da sua situação, da sua existência. Aquele que se determina a acertar, a errar, mas reajustar, reaprender, reformular a sua caminhada. Não dá mais para continuarmos tropeçando uns nos outros. Não dá mais para acreditar que se cairmos num buraco, vai vir um benfeitor estender a sua mão para nos tirar desse buraco. Está na hora de entendermos que nós temos condição de sair desse buraco.
mais ainda, nós temos condição de não cair mais em nenhum buraco. Porque Jesus, ele trouxe a luz do conhecimento. Jesus trouxe tudo o que necessitávamos aprender, para não estarmos mais na escuridão, para não termos mais a cegueira espiritual, para fazermos a escolha acertada, para querermos ver a luz, como Bartimeu quis ver. Ele quis ter a visão. E o que foi que o Mestre Jesus perguntou a ele? Por que você quer? O que você quer? Queres que eu faça? E a gente ouvindo assim pode dizer, Jesus com certeza estava querendo curtir com Bartimeu, porque sabendo que ele é cego, pergunta o que ele quer, mas Jesus queria que ele refletisse, porque ele queria enxergar, o que ele queria ver, o que é que nós queremos ver. Se não queremos mais ser cegos, guiando cegos, o que é que nós queremos enxergar? Que direção nós queremos tomar? Que direção nós queremos dar às pessoas que estão conosco? O que é que nós já conhecemos e temos condição de conhecer sobre o Pai? De que forma nós colocamos os ensinamentos do que o Mestre Jesus nos trouxe na nossa vivência diária? Colocamos? Quando vamos resolver colocar? Quando vamos resolver clarear as nossas mentes? Quando vamos resolver compreender que tudo que nós necessitamos para seguir adiante, para não errarmos mais tanto, está em nós, na nossa consciência, que são as leis do Pai. Então, que a partir dessas tantas parábolas que serão trazidas nesse mês de festa da casa, nós possamos estar colocando esse conhecimento no alto, para que todos possam ter acesso. Trazer da forma mais clara possível, para que todos possam compreender de forma muito efetiva o que é que o mestre quis trazer. Porque ele falou de uma forma muito clara. Nós, é que ainda, ou pelo menos a maioria de nós, é que ainda prefere estar na escuridão, na ignorância. Somos muitos de nós que ainda prefere continuar na condição de cegos, guiando outros cegos. Mas que fique a certeza que não precisamos mais nos comportar dessa forma. Que já temos material suficiente para enxergar a luz e para sermos luz. Já temos material suficiente para nos tornarmos mestres e formarmos novos mestres, para que as coisas do Pai continuem a ser propagadas da forma mais clara possível, dessa forma, trazendo a iluminação a todos que cruzarem o nosso caminho. E nessa certeza, nós vamos encerrar a atividade orando ao Pai, agradecendo ao Pai pela oportunidade de estarmos reunidos, ouvindo as coisas que o Mestre Jesus trouxe, de uma forma tão clara, de uma forma tão objetiva, de uma forma tão serena, sem peso nenhum, sem condenação nenhuma, sem julgamento nenhuma, só com acolhimento, só com aceitação, só com respeito. E assim que nós devemos ser com nós mesmos e com os outros. Sem julgamento, sem condenação, sem desrespeito de qualquer espécie. E orando ao Mestre, diremos assim: obrigada
mestre amigo, por toda a sua trajetória, ainda que tão curta, mas tão intensa, aqui conosco, trazendo nesse pouco tempo tudo o que era necessário para o nosso crescimento, para avançarmos, para sairmos dessa escuridão na qual cada um de nós se colocou. Mas como o nosso bom pastor continua a tentar resgatar as suas ovelhas perdidas. Que a cada instante possamos recorrer a Ti como alívio, como socorro, como busca, como reencontro, como oportunidade de sairmos dessa escuridão. E continuemos nessa proposta de sermos um ponto de luz acesa nessa casa que tem o nome de Seara de Luz. Que essa luz esteja sempre acesa para que todos os filhos do Pai, encarnados ou desencarnados, compreendam que ali não existem cegos tentando conduzir outros cegos, mas existem mestres buscando formar outros mestres, porque a obra do Pai, a obra do Cristo, precisa continuar viva em cada um de nós. Um beijo em cada um de vocês, um cheiro, que a gente possa, o mais breve possível, estar juntos, se abraçando, se olhando e se familiarizando, como sempre.